Boa noite, gente. Nossa, falou alto, hein? Aí eu disse, nem vou precisar de microfone, mas enfim, vamos lá. Maravilhosa palestra da professora Maiara. Não sei se vocês já tinham tido a oportunidade de ter aula com ela. Ela deu em 1 horinha o que a gente precisaria de 16, 20 horas para falar. Não é? Ela fez um aspecto nutricional bem resumido. E agora a gente vai pontuar de forma mais generalista e coletiva as abordagens do futebol. Alguém aqui, pessoal que já é formado, levanta a mão. Todo mundo aqui é formado? Nem todo mundo é formado, não é? Quem aqui gostaria de trabalhar com futebol ou trabalha? Ela trabalha. Tu trabalha com futebol? Gostaria de trabalhar com futebol. Eu estava aqui no comecinho ali sentada, aí veio Catarina lá da Roval, né? Tá aqui até uma sacolinha. Disse, Vanessa, é um tema que o pessoal tem muita dificuldade, que tem uma carência muito grande. Ela já me chamou para dar uma palestra sobre futebol. E hoje aqui eu não vou falar de nutrição, mas vou falar de fisiologia e integração de comissão técnica. Foi bom que ela já deu uma parte inicial e a gente vai dar um complemento. Então fiquem atentos que vai vir outras coisas legais para vocês aí. Então, pessoas, para quem não me conhece, tem alunos, ex-alunos meus aqui, não é? Sou a professora Vanessa Barreto. Quem não conhece meu sorriso é só abrir o Instagram lá, porque está todo mundo de máscara aqui, né? Então fica meio difícil. Então vocês vão me conhecer melhor pelo Instagram, @VanessaCBarreto_, me adiciona lá. E hoje a nossa missão é conversar um pouquinho sobre essa integração aqui, ó, fisiologia e nutrição integradas para a performance no futebol. Futebol na cabeça. Antes a Maiara estava falando de estratégias generalistas, agora a gente vai começar a falar de futebol. Beleza? Vem cá, quem é essa Vanessa que está aí falando com vocês? Isso é um pouquinho do meu currículo, tá certo? Sou bacharel em educação física. Tá bom, vai denunciar a idade. Há 11 anos eu sou formada já em educação física. Já vai denunciando, já vai saltando, né? Sou nutricionista há 7 anos e tenho as minhas especializações em fisiologia do exercício, em nutrição esportiva funcional. Agora eu estou na USP também, né, fazendo uma pós-graduação em metabolismo na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Fui por um bom tempo professora de graduação, até que surgiu a oportunidade que eu digo que é a oportunidade da minha vida, que é trabalhar com um clube de grande expressão no setor de fisiologia. Aí você faz, Vanessa, você não é nutricionista do esporte, né? Não, não sou. Mas vocês vão entender como existe uma integração, que eu sou e não sou nutricionista do time. Vocês vão entender o porquê agora nessa palestra, tá bom? Sou membro da Sociedade Brasileira de Fisiologia. Aí o pessoal me pergunta, Van, qual é a área que você tem mais amor e paixão? As duas, não tem como, uma se liga à outra, é algo que se completa. E eu amo ser fisiologista, eu amo trabalhar no meu consultório, é uma coisa que não se dissocia de forma alguma, tá bom? Então eu sou fisiologista do futebol feminino e da base do Esporte Clube do Recife. Vocês estavam no retrô e agora vocês vão para o esporte. Ela já veio uniformizada, né? Tu trabalha com o que mesmo que você estava falando ali? Ah, que o pessoal fez a seleção agora, pronto, maravilha. Porque assim, o retrô, ela estava falando, eu tenho muito menino, tá? O retrô é um clube que a gente chama de clube formador. O que é isso? Ele pega o pessoal daqui mesmo, faz a peneira e vai. O esporte hoje que está fazendo isso. Agora que a gente está fazendo isso, inclusive, outro assunto, tá? Mas hoje a gente tem sub-15, sub-17, sub-20. Os meninos, eles vêm de fora, geralmente. Se você vê os meninos do sub-17, ela não estava falando do sub-13 e sub-15 aqui, que é os meninos tudo grande. Se vocês verem o sub-17 da gente, você diz, tudo pai de família. Tudo de barba, tudo assim. Você diz que tem 20, 23 anos, é porque os meninos têm uma formação totalmente diferente. Entendeu? Então vamos lá. Sou fisiologista, sou professora de pós-graduações, professora da casa já há um bom tempo, de outros locais. E nutricionista de consultório particular, também trabalho com prescrição ainda, né, de treinamento. Eu fui personal trainer por um bom tempo, hoje eu trabalho com prescrição, controle de carga. Não sei se vocês sabem o que é isso, controlar carga de treinamento. Tem algum profissional da educação física aqui? Então ninguém sabe o que é isso. Vamos começar a saltar algumas coisas hoje aqui, tá bom? Então, imagina, você vai para um consultório de nutrição, a tua nutricionista prescreve o teu plano alimentar, pode prescrever também a tua prescrição de treinamento e ainda faz o controle da carga de treino.
Eu tenho essa tripla opção para o meu paciente. Isso aí já é algo assim que quem quiser estudar as duas áreas cai fundo, porque é um mercado que está bem escasso, está engatinhando ainda. E, além disso, pessoal que não está aí, porque não deu tempo de colocar, semana passada eu acabei de concluir o curso da CBF Academy, então eu tenho um selo de fisiologista e preparadora física da CBF Academy. Então, e dá tempo de treinar, treino 6 vezes por semana, certo? Bem direitinho. Quem não treina aí tem que criar vergonha na cara, treino 6 vezes por semana, alimentação equilibrada, tudo certinho. Então, essa é a Vanessa, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre estrutura de time de futebol. Gente, isso aqui eu trouxe para vocês entenderem o que é uma equipe de futebol estruturada. Quem quer trabalhar com futebol, já vi que tem poucas mãos, mas é bom que o pessoal se interessa. Depois dessa palestra, vai que interessa, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem um apontador aqui. Tem não. Então, vamos lá. Primeiro ponto de todos é o técnico. Vocês percebam que o ciclo está começando no técnico. É o nosso líder, ele não manda no time, mas ele tem que liderar. Ele tem que orientar toda a estratégia que vai ser feita no nosso time. Logo depois do técnico, a gente tem os auxiliares técnicos. O técnico não consegue fazer tudo, ele precisa de auxiliares para que ajudem na demanda do dia a dia de treino. Em terceiro lugar, não menos importante, está todo mundo misturado, tá? Vem a minha função. O fisiologista. Alguém aqui sabe o que um fisiologista faz? Ou quer chutar? E aí? Ninguém sabe o que é ser. Você que trabalha com futebol, o que seria o que um fisiologista faria? Diz aí. Avaliação de performance, tá, mas... Pode falar. Percentual de gordura, resistência. É bom que vocês vão conhecer um pouquinho mais do papel do fisiologista. Já, já. Então a gente faz um monte de coisa. Segura. Olha o nutricionista ali coladinho com o fisiologista, não se separa de jeito nenhum. Logo aqui embaixo, o psicólogo. Gente, perdeu nossa psicóloga para quem? Para o retrô. Estamos atrás de uma nova psicóloga para encaixar essa lacuna agora. Simone Biles, ela deu um grande exemplo de quanto a psicologia é importante, né? Desistindo de várias provas nas Olimpíadas. Então, a gente tem a capacidade física do atleta, técnico, tática, e tem o fator mental. Se a gente não tiver o fator mental equilibrado, não adianta de nada o que a gente fez. Absolutamente nada. Temos os fisioterapeutas, vou falar já um pouquinho sobre isso. Temos o setor médico, analista de desempenho. Não sei se vocês sabem o que um analista de desempenho faz. Muitas vezes a função do analista o pessoal confunde com a função do fisiologista. Tá? A gente coleta dado na fisiologia, mas o analista ele coleta dados numéricos de campo. O quanto ele correu, quantos sprints, coisas mais superficiais. Já a gente entra dentro do corpo do atleta, a gente consegue enxergar o atleta de dentro para fora. É diferente. Tá? E preparador de performance atlética. Nome estranho, porque o pessoal está acostumado a ver o quê? Preparador físico, não é isso? O time tem preparador físico. Esse termo já caiu por terra. Não é à toa que a CBF ainda usa, porque o pessoal está acostumado. A gente não prepara só o físico do atleta. A gente prepara ele para ele ter uma melhor performance. Então, o termo que é utilizado hoje em dia é preparador de performance atlética. E a gente coloca tudo isso aqui em um ciclo, porque a gente trabalha junto e vou mostrar para vocês como. Tem as características específicas. Uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é isso aqui, ó, gente. Olha, galera. Olha quantas mulheres nessa comissão técnica. É lindo de ver. Inclusive, essa aqui é a nossa coordenadora, que foi convocada para a Seleção Brasileira para ser auxiliar do técnico Jonas Urias, Seleção Brasileira Sub-20 feminina, tá? Aqui é o pessoal do feminino. Esse da ponta lá, ali, ó, fisioterapeuta Carlos, não está mais. Quem está são duas meninas. E a gente consegue ter um time praticamente de mulheres. Isso já foi até motivo de reportagem para a gente. Nossa, o esporte tem um time praticamente feminino na comissão técnica. A gente tem aqui, ó, de cá para lá, o Valdir, que é o preparador de performance atlética, a branquela que vos fala aqui, Vanessa Barreto, fisiologista, roupeira, Nery, auxiliar, nossa coordenadora, a técnica baixinha ali no meio, Keila, a mais baixinha de todos aqui, ó, nosso cérebro.
analista de desempenho do lado de Jonas, médica, o massagista e o Carlos que saiu, que entrou 2 meninas. Ou seja, é um time praticamente feminino na comissão técnica. E eu digo para vocês, são 2 times dentro do clube. O time que joga e o time que está do lado de fora fazendo elas jogarem. E vocês vão entender o porquê. Tá certo? Aí eu não podia deixar de mostrar as meninas que acabaram de chegar, né? Da fisioterapia, que elas não foram ali. Inclusive, gente, quem conhece o ambiente, isso aqui é um retrô. Né? Quem conhece o futebol, a seleção brasileira passou um tempinho lá e a gente fez uma imersão. Eu fiquei uns 3, 4 dias com o fisiologista da seleção. Nossa, foi uma oportunidade assim de ouro. E eu vi, meu Deus, como a fisiologia aqui do estado ainda está engatinhando. Eu trabalho com umas 23 métricas, ele tem 150 métricas com o GPS dele. Então eu fico, nossa, é uma coisa de outro mundo, sabe? Então vamos lá, dando sequência. Fisioterapia esportiva, gente, prestigiar a Mariana que está aí no meio e a Glízia, porque é muito importante. O pessoal pensa em fisioterapia somente para reabilitar, mas é um absurdo, você tem que fazer um trabalho preventivo. Estava ali no banheiro agora dizendo, amanhã tem que estar lá de 7 horas da manhã, porque as meninas vão começar o trabalho preventivo. Aí tem preventivo, trabalho de força, aí suplementa, vai para campo, a gente vai conversar, certo? Então, 3 magrelas de laranja dentro da Ilha do Retiro. É o nosso timinho do departamento, sabe? Elas fazem parte do departamento médico. Eu faço parte do departamento de fisiologia e preparação física. São 2 departamentos diferentes. Mas a gente trabalha junto. Ok? Então, olha lá. Ela falou um pouco de nutrição. Eu vou pincelar para a gente não perder tempo para eu entrar em outras coisas mais importantes. Mas sim, gente, a nutrição esportiva ela exige muita pluralidade. É uma vertente que exige pluralidade. Por quê? Exige um amplo conhecimento técnico. Não adianta você, porque, eu conheço de crossfit, eu sei de musculação. Sai da faculdade e já se intitula. Eu sou nutricionista esportivo. Você não já viu isso, não? Eu só já bota no cartãozinho lá, vou atender. Dá vontade de rir. Gente, se uma pessoa aparecer com uma periodização de treino para ele assim, pronto, e aí, você vai fazer o quê? Aí a pessoa faz. Quantas vezes aluno não ligou para mim, professora, a pessoa chegou aqui com uma periodização, não sei nem para onde vai. Aí eu fiz, quem mandou botar lá no Instagram que é nutricionista esportivo, né? Você tem que se especializar primeiro, para depois você ter capacidade técnica para fazer. Então, vou falar sobre isso, sobre conhecimento técnico. Alinhar as estratégias de intervenção. Vamos comentar um pouquinho sobre isso também. E, por fim, o mais importante de todos, entendimento de áreas correlacionadas. Eu estou dizendo aqui que a gente tem que saber trabalhar dentro da comissão técnica. E uma coisa que eu não tive a oportunidade de perguntar a Maiara, que ela foi embora. Tu vai para campo? Eu ia perguntar, mas como estava a correria muito grande, e eu vou falar aqui a importância de um nutricionista dentro de um campo. Não é somente dentro lá do consultório. Vamos lá? Dar continuidade aqui. Primeiramente, falar sobre conhecimento técnico. Então, pessoal, a gente está aqui estudando. Daqui a um mês já mudou os conceitos. Se você parar um mês de estudar na nutrição esportiva, você está desatualizado. Totalmente desatualizado. Então, é uma ciência que está em constante modificação. Eu vou até olhar se eu vou cair aqui, né? Porque esse negócio aqui já está bem pertinho. Então, ela se liga com diversas outras vertentes. Não tem como separar a esportiva da área funcional, de jeito nenhum. Não tem como separar também da comportamental, que a Maiara falou um pouquinho também, que é muito importante você ter essa noção desses aspectos comportamentais. Nutrigenética e nutrigenômica, nosso futuro. Saber analisar os mapeamentos genéticos. Daqui a pouco vai estar saindo da maternidade, os bebezinhos tudo com mapeamento. Isso aí eu tenho certeza. Saber e entender sobre desempenho esportivo. Isso aqui é prioridade. Entender a modalidade que você trabalha. Vanessa, tu trabalha com outras modalidades? Sim. Trabalho no meu consultório com diversas outras modalidades. Mas eu tenho que, como integrante de comissão técnica, entender muito bem sobre a modalidade que eu trabalho. É muito importante. E não somente sobre o futebol. Se chegar na tua mesa... Como é teu nome? Você mesmo. O Everton, se chegar na tua mesa, como nutricionista do clube, o resultado de um counter movement jump, você tem que saber analisar. Sabe o que é isso? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui também. Tem que saber de tudo dentro da área. E a fitoterapia que está ali, né? Por que eu botei fitoterapia? Porque o futebol é uma área muito
peculiar em relação ao doping, gente. É muito difícil a gente trabalhar com manipulação nesses esportes de alto rendimento, até por causa do risco de contaminação cruzada. Então, eu vou segurar essa informação para a gente falar daqui a pouco sobre ela. Tá bom? Vamos lá. Estratégias de intervenção. Uma coisa aqui que vocês precisam, quem ainda está se formando, vai desenvolver isso melhor. O perfil de atendimento ele é desenvolvido pelo próprio nutricionista. Ou seja, a forma que você atende é sua, é única. Não adianta copiar a forma de atendimento de Vanessa, anotar a forma como o Maiara atende, como o Bruno atende. Né? A gente sabe que existem vários nutricionistas que parece que você quer seguir atrás. Não, você vai criar a sua própria forma de intervenção. E é muito importante a gente analisar esses subtópicos aqui. E identificar hábitos e vivências dos pacientes, que a Maiara falou muito bem sobre isso aqui. É muito importante. Não adianta você prescrever algo que a pessoa não vai seguir. E quantas vezes chega no consultório da gente, eu acho que vocês, quem já é formado, sabe bem. Pessoas com prescrições dietéticas fazem, isso aqui eu fui para nutricionista e não tem nem sentido. Eu não consigo fazer isso aqui. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que ainda existe nutricionista que não tem noção disso, de gerenciamento de hábitos e vivências? Muito importante. Então, olha só, para a gente fazer esse gerenciamento é preciso realizar, sim, uma rica anamnese, rica mesmo, de coisas que são importantes para você. Não adianta sair perguntando coisas aleatórias, coisas que são importantes para o que você vai decidir. Saber interpretar exames laboratoriais e avaliar a composição corporal. Vou parar nesse ponto aqui. Ok, interpretação de exames laboratoriais é muito fácil, você estuda na graduação, faz um curso extra. Aí quando você chega num clube, totalmente diferente. O atleta é o seu próprio valor de referência. Isso aí, não sei se vocês estão acostumadas com isso ou não. Mas, por exemplo, tem um examezinho que a gente faz num pós-jogo chamado CK, que a gente coleta o sanguezinho do atleta até 24, 48 horas depois. E se a gente for comparar com um padrão de referência, dá totalmente diferente. É como se ele fosse, já está lesionado, o atleta está lesionado. A gente coleta ele no repouso antes de um jogo e a gente compara o valor do pós-jogo com o valor do pré. Porque senão, se for comparar com o valor de referência, vai dar totalmente diferente. Então, isso é só um exemplo. Tem a AST, que também dá alterado, ferritina. Então, vários exames aqui do atleta, a gente tem que fazer o atleta a sua própria referência para que a gente não se perca. E saber fazer a avaliação da composição corporal. Eu fiquei pensando, quando a Maiara falou aqui, ela falou, a gente faz análise por posição. Vocês lembram o que ela falou? O goleiro tem uma meta X para percentual de gordura, um zagueiro. Eu disse, poxa, deve ser a estratégia do time dela. No nosso time a gente tem uma estratégia diferente, que a gente vai mostrar daqui a pouco para você na tabela. Tá? Então, eu acho que cada clube tem o seu perfil de intervenção. Adequar a prescrição à realidade do atleta e da modalidade, ela já falou sobre isso, não preciso pontuar mais. Manejo de periodização de treinamento. Você tem que saber sentar com a comissão técnica e entender o que ele está prescrevendo ali. O que vai ter naquela semana de treino? Vai ter predominância aí, resistência, potência, força, velocidade. O que você vai precisar encaixar ali nos teus nutrientes? É semanal, minha gente, não tem como. Por isso que o nutricionista tem que estar lá pertinho. Tá? E, de posse dessa periodização, você vai criar uma periodização de dieta de acordo com um calendário competitivo. No feminino agora, a base sub-20 está jogando e o feminino vai começar a jogar dia 19. A gente está na pré... Vou falar do feminino porque a gente está na pré-temporada do feminino, tá certo? Vamos ter, por um milagre, quase 2 meses de preparação. Isso é um milagre. 2 meses de preparação. Um milagre. Então, eu tive tempo de, juntamente com a comissão técnica, criar uma estratégia de 60 dias para que a gente pudesse distribuir. Aí o que acontece, gente? Temos nutricionistas, sim, que é a Selma e a Flávia. Porém, elas não estão no campo, no dia a dia. Acredito, não sei como é a rotina da Maiara, não sei se ela está no campo também. Mas, por eu ser nutricionista também, apesar da minha função ser fisiologista, a gente senta, conversa e a gente executa, eu acabo executando 2 funções, como fisiologista e como nutricionista. E a gente praticamente muda estratégia toda semana, de acordo com o desempenho dos atletas, de acordo com o que a nossa técnica passa. Agora mesmo eu estava conversando antes de entrar aqui, que eu cheguei, já fui para o telefone,
conversando sobre o que a gente vai fazer amanhã para mudar alguma estratégia. Aí são coisas que a gente conversa aos pouquinhos. Ter conhecimento de estratégias de recovery, uma coisa que é muito importante falar. Vou falar de recovery daqui a pouco também. Recovery não é somente quando o atleta está lesionado. Recovery é, terminou uma sessão de treinamento, já é recuperação. Terminou um jogo, recuperação. Não é só trazer ele de volta quando ele está lesionado. Isso é uma coisa bem importante para ser pontuada. E o domínio absoluto de suplementação. Tem que entender. O nutricionista esportivo, absolutamente sim. Imagina no futebol, né? Dominar absolutamente suplementação e dominar a parte de doping. Quem não conhecer ainda doping, vai lá na UADA, que é a Confederação Internacional Antidoping, e lê um pouquinho sobre doping em futebol. Fernando Soleira é um dos responsáveis pelo futebol aqui no Brasil, e ele tem umas cartilhas bem interessantes que eu posso disponibilizar depois para vocês, falando o que pode e o que não pode no futebol. Uma coisa que vai deixar muita gente chorando é que até pouco tempo podia fazer infiltração. Joelho, tá doendo, faz a infiltração, vai para o jogo. Não vai poder mais. Aí o pessoal que joga no esforço já não vai poder mais jogar no esforço. Vai ser mais ou menos assim. Certo? E isso aqui é a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês hoje. Entendimento de áreas correlacionadas. Gente, estou lá no clube, tem todo aquele pessoal. Técnico, auxiliar, fisiologista, nutricionista, fisioterapeuta, analista de desempenho. A gente senta para conversar. O que a maioria dos clubes fazem, isso é real. Interdisciplinaridade. A gente ouve o que a outra pessoa tem a dizer, a gente começa a trocar informações, e eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão acostumados a ver. A gente começa a trocar informação, ok, você vai fazer assim, assim. Não funciona. Não dá certo. A gente tem que trabalhar em transdisciplinaridade. O que significa isso? Além da gente compreender as outras áreas, obviamente, não é trocar informações, a gente vai buscar uma linguagem única. E é isso que vai fazer a gente render. Exige cooperação, coordenação e sinergia entre as abordagens. Ou seja, se eu, nos próximos slides, falar assim, eu dou tanto de manipulação, tanto de suplemento, não é Vanessa, é o time todo que decidiu em estratégia coletiva. Tudo é decidido em coletivo e em linguagem única. Eu posso tranquilamente chegar para o meu preparador de performance e dizer, poxa, a gente podia ajeitar e fazer isso aqui, vamos fazer. A gente tenta e deve trabalhar em linguagem única. E é assim que o esporte está conseguindo progredir. Eu digo o esporte Recife. E é um modelo utilizado pelas seleções, tanto feminina como masculina, tanto base quanto profissional. É o modelo da transdisciplinaridade. Se não cooperar, se não trabalhar em sinergia, não vai para canto nenhum. Ok? Então, olha lá. Os pilares fundamentais da nutrição aplicados ao futebol. Primeiro pilar é o que vocês ouviram na palestra de Maiara aqui o tempo inteiro. Saber gerenciar a parte dietética. Ela falou, obviamente precisaria destrinchar aquilo muito mais, certo? Hidratação, que não é somente beber água, que não é somente você contar quantos ml vai ter que dar por dia para o atleta. Não, não, não. A gente tem que fazer as estratégias pré, intra e pós-treino e jogo, e a gente vai conversar sobre isso. Que ela pincelou, mas não especificou. A suplementação é tudo que o nutricionista precisa fazer num clube, né? Suplementação específica, tem que saber e dominar muito bem. Saber dominar muito bem aqui a composição corporal, traçar metas e estratégias e fazer boas estratégias de recovery. Esse é o pilar da recuperação e do desempenho do atleta, é o recovery. Certo? Olha aí, para quem não sabe o que é fisiologista, como é teu nome mesmo, meu bem? Amanda. Olha o que o fisiologista faz, Amanda. Está aqui, ó. Vanessa, ela monitora diversos dados que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Depois que eu faço essa monitoração, eu começo a quantificar. Não somente em números, mas também a qualidade. A qualidade daquele gesto técnico. Análise biomecânica. Será que aquela impulsão, eu falei para você CMJ, Counter Movement Jump, que é o salto vertical. Eu vou filmar aquilo, eu vou ver o valor numérico da impulsão dela, mas eu vou ver a qualidade do salto dela. Biomecanicamente, como é que ela pode ajeitar aquilo ali para render mais. Entendeu? E para mim, nutricionista, para que é importante?
O valor numérico do quanto potente ela é, do quão potente ela é, vai me dizer se ela precisa fazer mais trabalhos de potência. E para a dieta isso é importante. Vai aplicar quanto de proteína, vamos fazer os ajustes. Então, tudo isso é muito importante. Além de ter os dados, tudo em quantitativo e qualitativo, eu vou chegar para a comissão e dizer, beleza, os dados estão aqui, como é que a gente vai fazer para melhorar essas meninas? Então, eu avalio, quantifico, dou dados qualitativos e digo, vamos trabalhar assim. Por isso que ela falou, a fisiologia é muito importante. Porque tem muita coisa dentro do clube que é gerenciado por ela, dentro do time. Tá? Olha a branquela aí. Isso aqui é num jogo. Se não me engano, isso foi no Ademir Cunha, em Paulista. Eu acho que é isso. E eu fico assim, com o computador, que eu não tenho, o esporte não tem iPad, vai no computador mesmo. E eu fico lá. Estou com um negocinho ali na mão, que vocês vão ver daqui a pouco que é, né? Para cima e para baixo, quantificando, analisando. Provavelmente nessa hora aí eu já estava fazendo a avaliação da hidratação das atletas, a gente vai ver isso. Tá? Então é mais ou menos isso que o fisiologista faz. Hoje no estado, o Retrô e o Sport, eles têm a melhor estrutura em relação à preparação e avaliação de atletas. São os dois clubes que têm equipamentos mais modernos, digamos assim. Eu não sei se o Retrô tem um Biodex, que é um dinamômetro, esse aqui do lado de cá, bem pequenininho. Tá? Mas, olha só o que o fisiologista faz. Qual é a função de um fisiologista? Os dados obtidos, como eu falei para você aí, ó, pelo fisiologista, eles vão gerar informações fundamentais para o planejamento da semana de treino. Obviamente que a gente não vai mudar o que está prescrito no macro, mas a gente vai estar lá planejando a semana de treino de acordo com o que a gente vai vendo no dia a dia, tanto em caráter coletivo quanto individual. A gente faz 2 tipos de controle, os fisiologistas, não é? Controle de carga interna e carga externa de treino. Eu não diria nem carga, é um monitoramento de como anda o sistema interno e a carga externa, certo? O que significa controlar essa carga interna, em termos numéricos? Faço análise de PSR. PSR é Percepção Subjetiva de Recuperação. São questionários que os atletas respondem todos os dias, de domingo a domingo, para ele citar para a gente se ele se sente recuperado ou não do dia anterior de treinamento, certo? PSE, Percepção Subjetiva de Esforço. Termina o treino, ele vai lá dizer para a gente o quanto ele se desgastou, o quanto aquele treino foi intenso. Tem uma escala numérica e uma escala semafórica, tipo vermelho, amarelo e verde, para ele dizer mais ou menos como ele se sente. A partir disso, a gente cruza com o tempo de treino. Está vendo ali PSE por minuto? E com esse dado, a gente gera dados de monotonia, strain e agudo crônico. O que é monotonia? É a gente verificar se o treino literalmente está monótono. Segunda, terça, quarta, quinta, se ficar na mesma carga de treino, a atleta não evolui. Se for muito pesado, overtraining. Se for muito baixo, fica estagnado. Então, a gente tem que ter uma ondulação, não pode ter monotonia. Strain é o quanto intenso foi aquele treino. Isso aqui é que vai determinar a lesão ou não. Agudo crônico é bem clássico. Essa semana é aguda. Crônica é o que eu fiz nas anteriores. A minha semana atual, ela foi muito diferente das anteriores? Se foi muito diferente, pode lesionar. Então, a gente tem que ter dados mais ou menos similares para a gente manter a ondulação e evoluir. Certo? E tem questionários de autopercepção. Aí ele diz, como ela falou, né? Quantas horas de sono ele dormiu, escala de urina, tudo isso é verificado nessas escalas de autopercepção. Variabilidade de frequência cardíaca. A gente faz avaliação num campo para ver como é que está o ritmo de treino. Termografia. Alguém sabe o que é termografia aqui? Já ouviu falar de termografia, quem quer trabalhar com futebol? Não, né? Inclusive, está sendo utilizado em aeroporto na pandemia, né? Para verificar a temperatura das pessoas passando, uma câmerazinha. Acho que vocês já ouviram falar disso, não é? Então, a gente bota na perna do atleta e se tiver muito vermelhinha a estrutura, é porque pode ser que ele tenha um risco de lesão. O problema da termografia é a gente tem que fazer isso todo dia. E nem todo dia tem para a base e para o feminino. Para o profissional tem o masculino, mas para a gente não. Então, é um marcador que a gente costuma não utilizar. E diversos biomarcadores, como CK, lactato, que aí a gente coleta no sangue e faz análise. Isso é só carga interna. Carga externa de treino e de jogo
Análise de GPS. GPS a gente no Esporte Clube do Recife só tem no profissional masculino, infelizmente. E os testes, diversos outros testes. Ioiô teste, jump teste, dinamometria isocinética, pessoal. Os laranjinhas trabalhando aqui, ó, são duas atletas do feminino. Esses dois negocinhos aqui no chão são sensores. A atleta vai saltar, quando ela aterrissar no chão, ele vai dizer o quanto ela saltou de altura e a força que ela aterrissou no solo. E tem câmera filmando que a gente consegue ver a análise do movimento. E quem entende um pouco de movimento sabe que essa atleta aí, ela está com um pouquinho de valgismo, ela está com o joelhinho assim, ó. Então isso aí vai diminuir um pouquinho a performance dela. Aquele outro pequenininho ali, o dinamômetro isocinético, ele é utilizado para avaliar a diferença de potência e de resistência de força entre as pernas e entre anteriores e posteriores de coxa, né? Que é quadríceps e isquiotibiais. Aí tem essas relações numéricas que a gente consegue fazer a avaliação. É praticamente uma cadeira extensora da academia. Não tem um leg extensor? Só que essa máquina aqui, ela faz força tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, nos dois. E outra, a gente não coloca carga. É a pessoa que está executando que vai aplicar carga na máquina. A força que ela coloca, a máquina segura. É um dinamômetro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um dinamômetro manual. Pronto. É um dinamômetro isocinético de multiarticular. Tem para perna e tem para braço também, que a gente faz com os goleiros, obviamente, né? Então, isso aí são alguns testes só. Tem testes de campo, teste de salto horizontal, teste de agilidade, que é o Illinois Agility. Tem diversos outros testes que a gente tem que encaixar isso dentro da semana para desenrolar todo o processo de trabalho e gerar dados para que as atletas possam evoluir, certo? Observações importantes em relação ao futebol que o pessoal acaba deixando passar, né? Que ele é um esporte, sim, de alta intensidade, só que ele tem característica intermitente. A preparação física do Brasil ainda está evoluindo muito. Por quê? O pessoal faz avaliações, testes de 12 minutos correndo, que é o teste de Cooper. Gente, ninguém vai passar 12 minutos correndo o tempo inteiro no futebol. A pessoa corre, dá um sprint e para. Não é isso? Como está explicando aí, ó. Intervalando sprints com mudança de direção, momentos de caminhada, saltos, divididas. A pessoa não fica o tempo inteiro numa velocidade constante. Se a gente tiver um GPS, a gente consegue analisar. Obviamente, a quilometragem total, quantos sprints ele deu, quantas ações em alta intensidade ele deu. Uma coisa importante para dizer, sprint é diferente de ação em alta intensidade. Quando você corre 18, 20 por hora, é uma ação em alta intensidade. Ele está correndo forte. Sprint é velocidade máxima, 23, 24 km por hora. Então, tem essa diferença também no GPS. Tá? Então, olha lá. As avaliações devem levar em consideração essa característica intermitente. Não pode fazer teste de botar atleta para correr de forma indiscriminada por muito tempo. Não é à toa que ela falou, a gente vai avaliar resistência. No futebol, a gente não avalia resistência. A gente avalia a resistência com característica intermitente, que é o ioiô teste. Ela vai e volta, várias vezes. Alguém já viu esse teste alguma vez? Já viu a aplicação, né? Alguém já fez esse teste alguma vez? É mortal, minha gente. Vai fazer. É terrível. Você fica lá, ó, tum, 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 e tem que ser no tempo do sinal sonoro, bem direitinho. É bem complexo. E essa frase aqui é clássica, todo mundo usa, não é? Que o sistema aeróbio do futebol ele é dominante, porém o que é determinante é o sistema anaeróbio alático. Certo? Aí, os sprints é que vão fazer a gente ter uma boa performance, não ele ter um padrão aeróbio espetacular. Precisa. Mas o que vai ser determinante é realmente o sistema anaeróbio alático. Tem aí o Bale, né, que é um dos jogadores mais rápidos do mundo, ele e o Kylian Mbappé, do PSG. São jogadores que têm um GPS mais, assim, espetaculares, vocês não têm noção. Tá? Então, vamos falar de recovery, que ela falou, né, um pouquinho, só deu uma pincelada, e a gente vai começar a integrar nutrição com fisiologia. Como é que não se dissocia de jeito nenhum? Lembra que ela falou um pouquinho, a nutrição é 80%, realmente, ela falou desse estudo, eu já tinha lido esse estudo. 80% do fator determinante para a recuperação é a nutrição e o sono. O pessoal fala, Vanessa, a gente tem oportunidade de usar crioterapia, a gente tem a oportunidade de fazer bota pneumática.
Vocês já ouviram falar das botinhas pneumáticas? Vai lá, aperta, quando solta você tem uma boa recuperação. Tudo bem, mas o que é determinante mesmo é se o rapaz ou a moça vai dormir pelo menos 7 horas, se ele vai se nutrir adequadamente nas 24, 48 até 72 horas após o estímulo. Então, esses 2 fatores são os mais importantes, sim. Vou aproveitar e falar um pouquinho em relação à crioterapia. Vocês já ouviram falar, né? Essa imersão em gelo. Já ouviram falar disso para recuperação? Não somente para futebol, mas para outras modalidades. Quem nunca ouviu falar é muito simples. Tem até com umas câmaras, que nem usa gelo, né? Bota o atleta lá, dentro de uma banheirinha, o esporte no CT. Tem piscina já, que pode ser tanto fria quanto quente, a gente só ajusta a temperatura. De 7 a 10 minutos, 10 graus. Padrão. Vanessa, tem estudo que sustente isso? Não tem. Não tem estudo que sustente a crioterapia. Tem vários estudos que dizem, pode ser que seja bom, mas dizer assim, realmente vai ser eficiente, a gente não tem. O que é que a gente faz? Aplica se a gente julgar necessário. Geralmente a gente aplica num pós-jogo. Não adianta aplicar 48 horas depois, que já perdeu a efetividade. 24 horas depois no máximo. Jogou no domingo, só se reapresentou na terça, já era. Não adianta fazer. Tem que fazer na segunda ou pós-jogo. A gente passou 16 dias em Sorocaba com o Sub-18. Toda vez que terminava o jogo, a gente botava as meninas lá, mas não todas. Tem umas que não têm uma boa percepção, aí a gente pegou, tudo bem, então não vamos fazer. Era um gerenciamento direto lá. E cautela com a desidratação. Eu queria tanto que a Mayara estivesse aqui para a gente conversar sobre isso. Por quê? A gente tem uma estratégia específica lá no nosso clube, que isso fez com que, no Campeonato Pernambucano passado, a nossa médica, que é a doutora Laura, ela não entrava em campo para socorrer ninguém com cãibra. Isso foi falado até na transmissão. O pessoal do outro time tudo caindo no esporte, todos os jogos não tem evento de cãibra. Por quê? Estratégia criada, fisiologia, nutrição. E vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não sei se ela usa essa mesma estratégia com o pessoal, os meninos dela da base. Tá? Então tá lá. Obviamente, desidratação, né? No futebol, a gente tem um balanço fluido negativo. O atleta chega a perder mais de 2% da massa corporal. Ou seja, é muito importante a gente pesar o atleta antes do jogo, depois do jogo e calcular o percentual de perda de peso. Acho que eu coloquei isso aí. Se não tiver, está no outro documento. A gente vê o quanto ele perdeu de peso. Gente, Hulk do Atlético Mineiro agora, né? Assim que ele chegou e fez o primeiro jogo dele, ele perdeu 5 quilos. No jogo, 5 quilos, todo mundo ficou assustado, meu Deus do céu, 5 quilos, como é que o cara perde 5 quilos? Aí fizeram todo o ajuste da hidratação dele, não somente no intra, no pré e no pós, mas no todo, para que ele pudesse se recuperar. Absurdo, absurdo. E no nosso time, a gente identificou atletas que têm tendência para desidratar e tendência para cãibra. Isso a gente identificou no treinamento. Quando chegou no jogo, a gente já sabia o que era e quem era. Fazia estratégia antes e não tinha um evento de cãibra. É somente preventivo. Tudo que previne, né, tem mais eficiência. Então, a reposição, em geral, é feita aí, como ela falou, né, 1,5 litros por quilo de peso perdido, ou então 675 ml para cada meio quilo perdido. Mais ou menos assim que a gente trabalha. Então, tá lá, ó. Por que é importante a gente prevenir a desidratação? Olha só, será que a pessoa consegue jogar desidratada? Ó? Ela prejudica a capacidade de eliminar calor. Óbvio. Aumenta o esforço cardiovascular. Meu Deus, o meu atleta ele precisa preservar o sistema cardíaco dele. Ele vai aumentar o esforço dele. Aumenta a utilização de glicogênio que a gente deveria estar poupando. Reduz capacidade de tomada de decisão. Uma vez a parte cognitiva prejudicada, aumenta o risco de lesão. Então, você está submetendo ele a um risco de lesão altíssimo. Diminui força, resistência, potência, PEI, lesão. Então, isso aqui, quando não é observado, o risco é altíssimo. Por isso, a gente tem estratégias de pré-hidratação, hidratação intra-treino e intra-jogo e reidratação no pós, depois que a gente faz todos os cálculos. Muito importante fazer isso. Agora, tem que estar lá, tem que pesar, tem que fazer tudo bem direitinho, tá? É muito importante para a manutenção do desempenho e para o recovery. Nós temos
4 a 5 atletas que elas necessitam de cápsula eletrolítica. Usa no intervalo. Tem umas que a gente até identificou que precisa usar depois do aquecimento e logo no intervalo. Então, são coisas que são pontuais, que fazem com que a pessoa tenha um bom desempenho. E olha a situação dessa atleta da cápsula. Ela ainda amamenta. Olha só. Teve filho, voltou para jogar futebol, amamenta. Nutricionista fica na corda bamba com essa situação, porque ela está lá treinando em alto desempenho, precisando suplementar, mas a Alice, a gente dá alguma coisa para ela, quando vê a Alice está com cólica, a gente fica, ai meu Deus. Então, é uma situação bem complexa para se gerenciar. Inclusive, a Alice vai para o jogo com a gente. Viaja com a gente, tudo bem direitinho. E olha aí, gente, isso aqui, só para vocês terem noção, né? Olha a cápsula segredo da Vanessa aí, né? Não tem nada a ver com marca, tá? Tem outras marcas também para utilizar. Mas o potinho que eu estava segurando na mão, naquela foto, é esse Reporsalt aí, que tem os eletrólitozinhos para fazer a reposição. Cápsula, ali o líquido mágico que todo mundo conhece, né? Gatorade ou qualquer outro hidroeletrolítico similar. Frutinhas, que o pessoal usa geralmente no pós-jogo. Gente, pode usar fruta no intervalo? Se o atleta quiser? O que vocês acham? E aí? Ai, meu Deus, vai dar desconforto gástrico, vou morrer. Você usaria, Amanda? Liberaria? Não? Liberaria? Frutinha no intervalo? Gente, tem gente na nutrição que diz, ai meu Deus, absurdo fazer isso. Calma, claro que não, minha gente. Se o atleta tem uma boa percepção gástrica, pode ir lá, pega uma frutinha, come lá uma banana, vai. Tem uma atleta da gente lateral, a negona, que ela sempre come uma banana, uma maçã, toma um suplemento, volta voando, destruindo tudo. Mas tem outras atletas que se comerem uma banana, já vai para o banheiro, vai passar mal. Tem atleta que, se usar a cápsula, passa mal. Estufa, que não consegue mais render. Então, isso é dia a dia. É gerenciamento. Tá? E, olha lá. Gente, isso aqui é muito importante. Eu percebi, primeiro ponto, que quanto mais Flávia e Selma puderem estar próximo da gente, melhor. Porque nutricionista tem que estar no campo. Para pesar, para avaliar. Eu digo isso... Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, eu estou no clube. Aí a gente tem que ver, organizar, preparar a suplementação das meninas. Como é que vai ser no intra? A gente já tem uma noção, porque a gente faz reuniões constantes por causa da transdisciplinaridade, que eu falei para vocês. Mas a minha ação lá é como fisiologista, mas como nutricionista também auxiliando, eu que estou lá gerenciando suplementação, tudo bem direitinho. Vocês precisam ver, né? Os saquinhos lá, tudo bem bonitinho, elas abrem o saquinho, botam água, agita no saquinho, coisas, estratégias assim, bem interessantes, tá? Então, o ideal seria que a nutricionista pudesse ficar no campo mesmo, que botasse a chuteira no pé, levasse chuva, como a gente leva. Leva chuva pra caramba. Não é à toa que eu estou vermelha desse jeito, porque é só o que a gente leva, né? Então, gente, é muito importante a gente perceber também essa informação aqui, ó. Por que pede-se no futebol que descanse pelo menos 3 dias? Às vezes vôlei e outras modalidades, no outro dia já está jogando, né? Tênis também. Aí no futebol tem algumas particularidades, olha só isso. O glicogênio que ele é perdido após um jogo, ele demora de 2 a 3 dias para ser reposto. Então tem que ter toda a estratégia nutricional, né? Isso se o atleta respeitar o devido repouso e fazer a correta reposição dos carboidratos, né? E o dano muscular com essas ações, né, de jogo, ele é altamente lesivo, olha. Muitas ações excêntricas de aceleração, desaceleração, chute, salto, choque. Tudo isso exige um tempo de recuperação. E esse tempo de recuperação vai ser visto pelo sanguinho, que a gente coleta. PCR, CK. PCR ele avalia se o atleta está próximo a se lesionar, assim como a termografia, que sai o vermelhinho na perna. A avaliação de desgaste é o CK. E é muito importante, tá certo? Se a gente puder fazer, isso aqui ajuda muito para a gente identificar. E o reparo do sistema imune, 72 horas. Por isso que se sugere que a gente tenha jogo com um descanso pelo menos de 3 dias. Para o futebol. Para outras modalidades, existem outras métricas, outras formas de avaliar. Então, pensa, se um time joga domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta,
A gente não vai estar somente recuperando esse atleta. Só recuperar. Então, a gente é praticamente reabilitador. Quando está num campeonato que vai começar agora dia 19 e só vai acabar em dezembro, que aí Vanessa não vai ter mais vida a partir do dia 19, a gente vai estar só reabilitando as meninas, fazendo com que elas não se lesionem, evitem ter atitudes fora do contexto esportivo. A gente sabe que a realidade do futebol feminino é uma realidade que, por vezes, ela joga um futsal por fora, joga um futsete por fora. A gente tem que controlar todas essas variáveis. Então, nós somos, sim, reabilitadores. E eu digo uma coisa para vocês. A nossa comissão técnica, que é um time, né? O time das meninas que jogam, o time da comissão técnica. É uma comissão técnica muito forte. E isso faz com que a gente consiga alinhar e trazer as meninas para a gente. Isso é o mais importante, certo? E tem uma frase aqui, essa mensagem aqui, foi bom que eu adiantei bem para a gente conseguir conversar um pouquinho no pós, que eu tenho coisas para mostrar para vocês ali. Tá? Foi utilizada por Simone e por Jaquiane, duas grandes... A Jaquiane, ela é auxiliar do Flamengo. Essa frase é minha, tá? Auxiliar do feminino do Flamengo. E olha só o que eu coloquei aqui. Ó. Os componentes de uma comissão técnica devem ter como prioridade para a excelência do seu trabalho, agir de forma transdisciplinar e interativa em prol do coletivo, para que o mais alto índice de desempenho seja alcançado por toda a sua equipe. Então, se a gente conseguir integrar e trabalhar de forma transdisciplinar, a gente consegue evoluir. Imagem bonitinha da gente ali na Arena Pernambuco, né? E tenho só mais uma imagem antes da gente partir para as outras coisas. Essa imagem aqui foi capa até do Instagram do esporte. Olha quem está ali gritando no meio. Joe, né? Isso aqui foi a final do Pernambucano. O último Pernambucano. Que a gente perdeu. Esse dia foi um dia mágico. Por quê? Foi espetacular a gente ter perdido. Você faz, oxê, Vanessa, como assim? Você está dando graças a Deus que vocês perderam? Nós éramos o time favorito. A gente ia ganhar. 39 do segundo tempo, a nossa melhor jogadora, Amanda Leite, foi expulsa, que inclusive é a mãe da menininha, que eu falei para vocês. E no processo de modificação, quando a gente ia mudar a jogadora para repor, o Náutico foi lá e fez um gol, empatou. Desestruturou a cabeça das meninas de uma forma que a gente não conseguiu fazer mais nada. Fomos para os pênaltis e perdemos. Um fator fez a temporada inteira virar. Um fator, uma expulsão. Aí você para pensar, Vanessa, então foi trágico. Isso aqui foi antes do jogo. Que eu disse para elas fecharem os olhos, para vocês terem noção, não é somente o técnico que tem palavra, não. Se você, como nutricionista, quiser entrar ali no meio da roda e falar, você pode. Mandei fechar o olho, pensar em um item, uma pessoa da família, para você jogar por ela. Então, elas entraram motivadas. Por que foi importante a gente perder? Se a gente tivesse vencido, a gente estava com salto 5, a gente ia para salto 18, para disputar o brasileiro. Então, foi bom a gente perder, para a gente alinhar parar todas as arestas, reconfigurar a comissão, reconfigurar time. E a gente foi muito mais forte para o brasileiro tendo perdido. Acredite. A gente teve um desempenho muito melhor que o Náutico, que foi o campeão pernambucano. Então, são coisas que acontecem para o bem, sabe? Foi um passinho para trás para a gente dar 5 para frente. Acontece. Certo? Então, eu vou somente dar uma obrigadinha aqui, mas já eu volto para esse aqui. Primeiramente, queria dizer para vocês que sempre é uma honra estar aqui conversando. Também estarei na pós-graduação aqui de nutrição. Já estou há um bom tempo aqui na pós. E são módulos bem interessantes, que justamente são voltados para a parte de fisiologia, para a parte de suplementação. Espero ver vocês em breve, caso vocês estejam aqui comigo. Foi só uma palavrinha. Mas espero que a gente possa conversar mais nas redes sociais. E eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer em relação à temática que foi discutida hoje. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tranquilo? Estou entendendo tudo de futebol. Tá todo mundo muito tranquilo. Tá certo, beleza, maravilha. Mas, mesmo assim, acompanhe meu dia a dia. Se precisarem de alguma coisa, agora as coisas estão mais flexíveis. Que o que eu recebo, professora, deixa eu fazer uma visita, deixa eu fazer um estágio contigo. É muito complicado, você não tem noção de quanto eu levei de furada de suave nessa pandemia. Um ano inteiro levando, toda semana, uma avaliaçãozinha lá. Então, com as coisinhas mais flexíveis, eu vou conseguir organizar visitas,
não é? Não somente lá no esporte, mas a gente pode também analisar outras coisas e contem comigo. Não é? Assim como vocês podem contar com a Mayara lá no Retrô, contem comigo lá no esporte para o que vocês precisarem. Tá bom? Grande abraço a todos e boa noite.